Nesta segunda parte do Fora do Jogo, damos destaque a alguém com vida de pescador partilhada com as cordas do ringue. É um filho de Matosinhos e de Agentes do Mar, mais conhecido por Rochedo. É uma referência do boxe, modalidade de que é responsável no Leixões Sport Clube. Chama-se Fernando Peneda e está comigo esta noite no Fora do Jogo. Boa noite, Sr. Peneda. Boa noite, Tânia, jornalista. Queria que me explicasse como é que surgiu o boxe na sua vida. O boxe foi fácil, porque eu, como era um miúdo, aos 13, 14 anos, era um marinheiro, um pescador das traineiras, e aos 17, 18 anos, 20 anos, ia para a tropa. Pois. E eu, como pescador, comecei a trabalhar, a fazer um fatura da pesca, e depois fui como voluntário para os comandos. Como voluntário. Antes, como voluntário, mas e antes fazia boxe, no Ramaldense. Que idade tinha quando começou a praticar 19 boxe? anos. 19 anos. Ou seja, quando foi para os comandos já praticava boxe. Já praticava boxe. E como é que foi nessa altura? E como gostava do boxe, e gostava do boxe, e sabia que gostava também da tropa dos comandos, e conjuguei a pesca, boxe, comandos. Que era foi uma fácil? Elite. Para mim foi fácil, porque era atleta de alta competição, e era pescador, a vida era dura, era numa treina de 40 homens. Dentro e fora do ringue, não é? A vida era dura dentro e fora. Sim, e levou-me muitos anos no pelo para compreender e lutar, e para compreender horários, e estar integrado na sociedade, e ser uma pessoa respeitada, e ter alguns amigos. Porquê que o senhor costuma dizer que o boxe é um desporto de barba rija? É porque o boxe, ou o pugilismo, é só para três dotadas. É só para? É para as pessoas dotadas. O resto é para dotadas de que capacidades, Sr. Fernando Peneda? Mentalmente, fisicamente, intelectualmente. Porque é um desporto muito exigente, é isso? É um desporto rei na América, porque o boxe é como a bolsa. E para chegar ao top tem que passar por muitos combates e muitas lutas. E é um desporto de barba rija, porque todos querem e poucos conseguem. Mas o facto de o boxe usar a força para vencer não faz com que os seus praticantes e aficionados se tornem mais violentos? Não, é ao contrário. Quem faz desporto fica cansado, tem responsabilidades e tendo o ouvido, automaticamente, se trabalhar ou estudar, tem mais sucesso na vida. Isso significa que, por exemplo, quando está a treinar, neste caso, ainda treina, Sr. Peneda? Sim. Agora é treinador, é mestre, não é? Agora é mestre. Mas significa que, por exemplo, quando está a treinar os seus atletas, os seus pupilos, pode ser, descarga ali as suas energias negativas e as suas frustrações, e depois cá fora já é uma pessoa muito mais tranquila, é isso? 50% sim, 50% não, porque então, eu com os atletas transmito a nobre arte, o boxe inglês, a disciplina, a extrator córtex retilino, e eles têm que ter ouvido para exemplificar os golpes e perceber o que eu digo. E antes exemplificam, e depois eles vão executar automaticamente. E esquerda e esquerda, eles sabem que têm que fazer aquilo tudo retilino, esse extrator córtex, senão eu sou exigente e tenho que repetir 50 vezes. Pois, faz muito bem. Um adito, uma pessoa rigorosa. E eles têm que estar concentrados. Sr. Peneda, e há quanto tempo é que foi fundada a secção de boxe do Leixões Sport Clube? Faz agora em agosto 15 anos. 15 anos. E na altura recebeu esse convite? Foi o senhor que abordou a direção do Leixões com essa ideia? Como é que surgiu? Eu fui com o senhor presidente Américo, que é o homem da torta de nós. Não tem mal, não tem mal. Américo, falou na altura com o presidente? Com o presidente, e disse que queria oferecer os serviços do desporto, do boxe, gratuito ao clube. Pois. E ele aderiu bem. E depois entrei como treinador
e fundador-diretor do Boxe Leixões. Nesta altura, quantos atletas tem esta secção? Tenho à volta de 17, 20 atletas. E o que é que tem contribuído para o êxito destes atletas? A sua disciplina e a exigência que há pouco falava? Sim, e a minha experiência da vida, e falo-lhes eles estar aquelas 2 horas ocupadas e livres das responsabilidades da sociedade, de pensar em determinadas coisas. E estando no desporto, nesse caso do boxe, automaticamente quando for para o trabalho, tinha ouvido, faz o trabalho bem. Qualquer jovem pode ser boxista ou há características que devem ser inatas e que são exigíveis a todos os boxeiro atletas? ou pugilista tem que ser regular. Claro, tem que haver continuidade no trabalho, não é? Se fizer 2 ou 3 dias por semana, automaticamente ao fim do ano ele tem o seu êxito, o seu sucesso. Claro, mas por exemplo, o seu sucesso, por aquilo que eu consegui ler na sua biografia, pode ser, por exemplo, o facto de ser pequeno, não é? Um dos fatores que contribui para o seu sucesso, ou não? Eu costumo dizer, o atleta sendo regular, ele uma vassoura faz um campeão. De uma vassoura faz um campeão. Um campeão. Isto quer dizer, se ele ter ouvido exemplificar com a minha experiência, com a minha pressão, de ir ao adversário, não largar o adversário, sempre a caminhar, a batalhar, a cortar os ângulos, automaticamente o outro adversário não aguenta a pressão, é golpeado, é diminuído do mental e físico e é abandonado. Claro. Acha que o boxe tem sido bem aproveitado pelo Leixões? Acho que sim. Eu sou uma pessoa competente, responsável. Mas tanto o apoio da direção, ou acha que tem feito este caminho de forma solitária? Não. Essa questão do boxe Leixões tem apoiado pelo Sr. Carlos Oliveira e pela direção tem apoiado 100%. E tudo o que se passa nessa questão, os dirigentes, os presidentes, o presidente do clube, não é? têm conhecimento. Portanto, sabe que essa questão tem apenas para andar e está em bom caminho. Só que eu estou farto de falar aos presidentes, à direção, que gostava de ter uma sala com outras dimensões. Inicialmente tinha, não era? Inicialmente tinham uma sala que estava muito bem equipada nas instalações do Estádio do Mar, não era? Mas agora estão a treinar num ginásio em Matosinhos. Até quando é que se vai manter essa situação? Pois, na Baixa de Matosinhos, que é o Cisa Vieira, quer instalar instalações, o bilhar e o boxe. Já estou à espera 4 anos, ainda não apareceu esta oportunidade de fazer obras e pôr o boxe e o bilhar em sintonia para melhores condições, para as pessoas matinenses fazer o desporto na Baixa deles também, não é? Exatamente. É importante para vocês ter esse espaço próprio? É importante porque eu gostava de fazer 4 galas por ano e, neste caso, pouca gente sabe, a Rita Guerra é a madrinha desta secção, não é? Como é que conseguiram convidá-la para a madrinha? Olha, conte-nos lá. O irmão da Rita Guerra é meu amigo. Então teve acesso privilegiado. Exatamente. Não é? E quando a convidaram, ela aceitou prontamente? Sim, recebeu bem, abraços abertos. E costuma visitar-vos com frequência? Sim. Neste momento, há quase 2 meses, houve o aniversário de Leixões e ela também cantou as canções dela para o aniversário de 105 anos no Boi Douro, que era na Avenida Silva Pinto, e a Rita Guerra cantou lá essas canções, ela sabe cantar bem. Sr. Peneda, para finalizar, porquê Rochedo, que é a sua alcunha? Rochedo foi um atleta internacional, 2 em França, 2 em Espanha, Clube Farrell, Lyon, Corunha e Lugo, e nunca levei um QO, e teve à volta de mais de 200 combates. Se a sua biografia, que foi lançada recentemente, se quiserem comprá-la, onde é que ela está acessível? Estou nas papelarias todas de Matosinhos.
Ou seja, é só dirigirem-se lá e pedirem a sua não é autobiografia, é só biografia. Que está disponível a todos. E quanto é que custa já agora? É 10 euros. 10 euros. Sr. Peneda, foi um prazer tê-lo no Fora do Jogo. Penso que tenha os nomes de algumas empresas que gostaria de agradecer, que participaram também para a realização do livro, não é? Muito rapidamente. Sim. Entra mais 100, na Avenida Silva Pinto, a oficina do condutor na Avenida Silva Pinto, Nuno Malafaia na Avenida Silva Pinto, Brasília Club também na Boa Vista, Clube 21, Afonso Lopes Vieira, aqui no Foco, o Torta de Nós, que é o Américo Jorge, foi presidente de eleições, tem a petição em Medicinas dos Pastéis, na Avenida Silva Pinto, em Medicinas. O Central dos Corrais, que é onde trabalho, tem muito apoiado também a minha pessoa. São boas pessoas, como patrões e empresários, com muito sucesso. Portanto, já estão todos, há uma não é? referência. E em Pisinhos, que também é de pilhadoras. E pronto, em nome do Sr. Peneda, agradecemos a todos aqueles que o apoiaram a realizar este sonho e a concretizar a sua biografia. Obrigada também pela presença no Fora do Jogo, Sr. Peneda. Até uma próxima oportunidade. Boa noite, até à próxima. De seguida, apresento-lhe a capa de desporto do jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã, terça-feira. Podemos ver que o grande destaque fotográfico é dedicado ao Vila Futebol Clube, que foi vítima do temporal do fim de semana passado. Mau tempo destrói bancada do estádio é o título da notícia que pode ser lida na página 3. O clube pede ajuda para continuar a jogar e, apesar das dificuldades, venceu o encontro deste fim de semana em casa contra o Lessa do Balio. No canto superior esquerdo tem lugar o hóquei em patins. Benfica alcança a liderança à 16ª jornada. É o destaque relacionado com a vitória dos encarnados por 16-1 contra o Espinho. Embaixo do lado esquerdo, o desporto motorizado. Albuquerque Demolidor vence GT em Daytona e mais ao centro o futebol nacional. As notícias sobre o Leixões, que volta a ter motivos para sorrir, o Coimbrões, que põe fim a ciclo negativo, e o Oliveirense, que não baixa a guarda, podem ser lidas na página 2. Já o futsal pode ser acompanhado na página 5, com o destaque da capa de desporto do jornal Audiência, a incidir sobre a vitória do Módicos no último segundo do encontro com o Olivais, cujo resultado final foi 1-2. Para terminar, do lado direito estão as notícias do futebol distrital. Peruzinho trava a série de vitórias do Alpendurada, a Vintes vence duelo com Leverense e Canelas mantém a invencibilidade. São notícias para acompanhar na página 4. São estes os destaques que podem encontrar amanhã na secção de desporto do jornal Audiência. Tempo agora para os destaques do futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Olá, Tânia, boa noite. Podemos começar pelos estragos que o mau tempo causou no Vila Futebol Clube. Sim, antes de mais, boa noite a todos os telespectadores e a toda a gente aqui presente. Portanto, o mau tempo, de facto, no passado sábado, criou bastantes dificuldades no complexo desportivo do Vila Novense Futebol Clube. Destruiu em grande parte a cobertura da bancada do estádio e ainda causou bastantes estragos também nos balneários, sendo que 50% da logística do clube, neste caso, ficou bastante danificada. Neste momento, a Câmara de Gaia já se prontificou a ajudar e a criar situações para que se possa avaliar qual é o valor dos estragos que neste momento ainda não estão avaliados e proceder. Mas ainda não está garantida a comparticipação das obras, ou está? O clube realizou na passada terça-feira uma conferência de imprensa onde, entre outros aspectos, disse que a Câmara já se prontificou, na pessoa do vereador do Desporto, Mário Fontemanha, já se prontificou a ajudar em tudo o que for preciso e neste momento está inclusive também já para entrar em campo uma empresa para avaliar os estragos, porque ainda não há uma avaliação, ainda não há um valor que se possa dizer que estimado dos estragos. Portanto, para já ainda está tudo um bocado
parado nesse sentido, mas está já também em campo a resolução desse problema. Quem parece que ainda não apareceu, e essa reação menos positiva parece estar a criar algum ressentimento, é a Junta de Freguesia de Mafamudo, não é? Exatamente. Na altura da conferência de imprensa, quem estava ao lado do Manuel Carvalho, o Presidente da Comissão Administrativa, era o Dr. Elísio Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Vilar do Paraíso. Ele manifestou o seu apoio porque, segundo ele, as agentes de Vilar do Paraíso identificam-se muito com o Vila Futebol Clube, porque o Vilar do Paraíso não tem clube de futebol. E ao que tudo indica, Fernando Vieira, Presidente da Junta de Mafamudo, ainda não, na data da conferência de imprensa, ainda não tinha contactado o clube no sentido de saber o que é que pode fazer para ajudar. Entretanto, essa situação poderá já ter sido esclarecida, mas até ao momento ainda não houve desenvolvimentos nesse sentido também. Certo é que estes estragos não condicionaram a prestação da equipa e ontem venceram em casa o Lessa de Bali. Exatamente, o Presidente Manuel Carvalho, portanto, nessa conferência de imprensa disse que iria fazer tudo por tudo para poder jogar em casa, porque segundo ele tinha as condições mínimas para que isso acontecesse, e quando falo de condições mínimas falo de balneários para as duas equipas se equiparem, para o árbitro se equipar, ter o mínimo de condições de segurança para poder iniciar o jogo. Seguramente isso aconteceu no jogo do passado domingo e o Vila pôde jogar no Parque Soares dos Reis e venceu o Lessa do Bali de forma justa por 3-2. Johnny, começando agora o nosso périplo pelas 3 divisões da Associação de Futebol do Porto, na divisão de honra foi destaque este fim de semana as vitórias, aliás foram destaque, as vitórias dos 2 últimos classificados, Porosinho e Irmesinho. Exatamente, portanto a vitória para o Porosinho vem trazer uma lufada de ar fresco, porque a equipa já não ganhava há 8 jornadas, portanto tinha alcançado 7 derrotas e um empate, e venceu uma equipa que estava a fazer uma boa recuperação, o Alpendurada, que já não perdia há 4 jogos seguidos, somando por vitórias esses mesmos jogos. Foi uma vitória clara, por 3-0, um bis de Ricardo, o melhor marcador da equipa, que volta assim aos golos e volta assim a jogar pelo Porosinho, ele que andava com uma situação menos clara com o clube. E neste momento esta vitória vem trazer com certeza uma lufada de ar fresco, até porque permite à equipa reduzir distâncias para as equipas que estão logo acima da linha d'água e vem trazer moral para os próximos jogos, porque foi uma vitória bem expressiva e bem conseguida com toda a superioridade e toda a justiça. Por 3-0 foi também a vitória do Dragões Tendinenses sobre o Sobrado. Exatamente, o Sobrado, curiosamente, a semana passada tinha goleado o Candal por 4-1 e até originou... Subiu 3 posições. Exatamente, e até originou o despedimento na altura de Paulo Gentil, por causa dessa derrota. Este fim de semana não resistiu ao poder de fogo do Dragões Tendinenses, 3-0, um resultado justo, uma boa exibição da equipa de Tauzé e que vem justificar também este bom início de ano da equipa gaense. Relativamente ao Candal, já temos técnico a substituir Paulo Gentil, não é? Falou-se na possibilidade de José Veloso, mas curiosamente na ficha de jogo de ontem ainda não era esse o nome que aparecia, portanto, no entanto, a situação ainda está um pouco assim menos clara. A equipa perdeu novamente ontem em casa com São Martinho por 2-0, mas julgo que durante esta semana já haverá novidades nesse sentido. O Paulo Gentil demitiu-se, na altura eu já falei com ele e as razões que ele alegou foi, para além da derrota com o Sobrado, as poucas soluções que teve para o ataque durante esta época, porque nós conseguimos constatar que a equipa tem uma boa defesa e era até à altura a melhor defesa do campeonato, mas não tinha poder de fogo, só tinha marcado 14 ou 15 golos, portanto é muito pouco para uma equipa como o Candal. Essas lacunas não conseguiram ser suprimidas pela direção, nem mesmo com a descida de Vasco Oliveira aos relevados novamente. E o técnico achou por bem, em conjunto com a direção, sair e dar a oportunidade a outro treinador que possa tentar fazer melhor. Johnny, ainda nesta divisão de honra, o Cerezedo conquistou um ponto importante frente ao Nogueirense. Sim, o Nogueirense que a pouco e pouco vai perdendo a hipótese de conseguir chegar ao primeiro lugar. Era uma equipa que era à partida dos mais fortes candidatos à subida da divisão. Neste momento tem menos 9 pontos que o primeiro classificado, que é o Lixa, e admitindo que sobe sempre o campeão, neste caso da divisão de honra, será uma tarefa que se afigura difícil para a equipa maiata, porque o Lixa vai bem embalado, soma vitória atrás de vitória e mantém-se firme na primeira posição e na próxima semana vai ter um jogo bastante importante com o Parafita, que pode relançar mesmo a equipa então rumo à subida em caso de vitória.
Johnny, relativamente à Série 1 da primeira divisão, temos mais um jogo do Ouvintes que acaba com confrontos. Exato, o jogo entre o Ouvintes e o Lubrense, que na altura a equipa Gaiense vencia por 1-0. A equipa Gaiense, qual delas? O Ouvintes vencia por 1-0, exatamente. Terminou aos 87 minutos, depois de alguns desacatos entre dois atletas, um do Lubrense e um do Ouvintes. Portanto, o árbitro teve que terminar a partida por falta de condições de segurança. E foi mais uma página negra que se escreveu no futebol distrital. Não foi a única nesta primeira distrital da AF Porto, porque também na Série 2 aconteceu um caso semelhante entre o Atlético Rio Tinto e o Pedroços, mas neste caso não foi agressão entre jogadores, foi mesmo agressão ao árbitro. E é de facto lamentável este tipo de situações, e o Conselho de Disciplina da AF Porto tem que ser mais célere a decidir estas situações, não pode deixar arrastar estes casos, e tem que punir com exemplo quem faz isto, porque isto vem trazer má imagem ao futebol distrital, que nesta altura e no ano em que estamos e no século XXI, as equipas do futebol distrital tentam ao máximo profissionalizar as suas estruturas, e estes casos não vêm trazer... Tem cada vez mais atitudes amadoras, não é? Exatamente, e contrapõem esse mesmo profissionalismo com estas atitudes amadoras, têm que ser banidas e resolvidas de uma vez por todas. Sem dúvida. Voltando à Série 1 da primeira divisão, tivemos o Sporting da Cruz, que conquistou este fim de semana o primeiro empate da época contra o Progresso. Exatamente, o Progresso, que era uma equipa que começou muito bem a temporada e que aos poucos foi caindo na tabela classificativa. O Cruz tenta a todo custo somar pontos para conseguir sair da última posição, um lugar ingrato e que ocupa desde a primeira jornada do campeonato. Quase um lugar cativo. Exatamente, e que vem trazer a lume todo ou melhor, a falta de condições que a equipa apresentou este ano na primeira divisão distrital. Foi repescada da segunda divisão, tendo em conta as subidas administrativas que houve de outros clubes. Se calhar não estava à espera, e daí esta situação menos boa da equipa. Na Série 2, no duelo entre Castelo da Maia e Citânia de Sanfins, houve mais um empate e troca de posições. Exatamente, nós semana a semana vamos falando nisto, e na semana passada disse que a competitividade que existe nesta série permite a várias equipas subirem ao primeiro lugar semana a semana, e neste momento... Tem sido mais emocionante, não tem? Tem sido mais emocionante, exato. Nós há uns programas atrás até debatíamos aqui a competitividade desta série. Portanto, é uma série muito competitiva, os dois primeiros estão com 31 pontos e temos logo a seguir 3 equipas com 30, e depois ainda temos o Maia Lidador no sexto lugar com 28 pontos, que é uma equipa que, caso consiga vencer na próxima jornada e tendo uma série de resultados favoráveis, pode também subir ao primeiro lugar. Portanto, temos aqui sempre indefinição, até ao momento, uma indefinição muito constante nesta série. Vitória importante este fim de semana, conquistou o Vila Caís, que era penúltimo, frente ao Nuno Álvares. Exatamente, o Nuno Álvares, uma equipa que se reforçou bastante neste defeso para esta época, com a aposta de querer regressar à divisão de honra, inclusivamente contratou Ricardo Jorge ao Dragões Sandinenses, era o técnico do Dragões Sandinenses na última época. Subiu a equipa. Subiu a equipa, exatamente, à divisão de honra, e está a fazer uma época muito abaixo daquilo que era esperado pelos responsáveis. Ocupa neste momento a 10ª posição e já muito longe dos lugares de subida, mas tendo em conta também a competitividade existente, não me admirava nada que daqui a uma jornada se estivesse mais perto dessas posições. Continuamos a ter aqui muitas mexidas no meio da tabela, não é, Johnny? Exato. Relativamente à Série 1 da segunda divisão, Melres e Águas Santas, pode-se considerar o jogo da jornada com um resultado final de 4-4? Sim, foi um bom jogo de futebol, sempre incerteza no marcador até ao final. O Melres, que é um dos candidatos à subida da divisão, perdeu aqui novamente terreno relativamente aos dois primeiros, porque se deu um empate a 4 bolas que de certa forma não estava nos planos dos responsáveis, e caiu 2 posições, ocupava o 3º lugar, neste momento está no 5º. Portanto, foi um balde de água fria. O Águas Santas, que também começou bem a época, aos poucos vai tentando voltar aos lugares cimeiros, mas o certo é que também não tem conseguido bons resultados, mas este não deixa de ser um excelente resultado e que pode trazer uma lufada de ar fresco à equipa. Muitos golos. Teve também um encontro entre o Estrela de Fanzers e os Lusitanos. Exatamente, 5-2, foi um bom jogo. O Lusitanos Santa Cruz marcou 2 golos, portanto esteve também em vantagem no marcador, mas não conseguiu segurar essa mesma vantagem. Os Lusitanos estiveram à porta da subida da divisão porque disputaram o play-off com o Pedroso
no início da época e não conseguiram, portanto, à partida seriam também os candidatos mais visíveis à subida da divisão. Ocupam a 4ª posição e mostraram toda a sua força e toda a sua vontade em querer atingir esse objetivo neste jogo. Impossível deixar de referir a invencibilidade do Canelas, que perdura. Perdura, exatamente, e julgo que com só mesmo uma má fase, mas já quase impossível de acontecer, porque começamos a chegar já quase a meio do campeonato e aproximam-se os jogos decisivos e o Canela já tem uma vantagem bastante considerável sobre o 3º classificado. Penso que a equipa está bem lançada rumo à subida da divisão e mais tarde ou mais cedo vai atingir esse objetivo. Johnny, por usar uma expressão de futebol, um toquezinho muito rápido à Série 2, que se calhar fica marcada pela goleada do Zezerense frente à Oliveração. Sim, neste Aliás, caso foi do o Liberação frente aos Azerenses. O Liberação, portanto, aqui não se altera muito aquilo que nós temos vindo a falar. Portanto, são as duas equipas mais fortes, o Pena Maior e o Liberação, são as duas equipas mais fortes desta série e semanalmente vão mostrando essa mesma força com as vitórias e com as goleadas que atingem e julgo que são aqui os 2 primeiros lugares estão atribuídos, falta só mesmo de saber quem é que acaba no primeiro lugar e quem é que acaba no segundo. O que eu sei por agora é que acaba por aqui o Fora do Jogo. Até para a semana, Johnny. Votos de uma boa semana. Obrigado, igualmente. Como estava a dizer ao Johnny, fica por aqui esta rubrica do futebol distrital, assim como o Fora do Jogo de hoje. Relembro que tenho uma página no Facebook e um e-mail para onde podem enviar as suas sugestões, estão a passar em rodapé, e relembro também que nos encontramos na próxima segunda-feira, às 10 da noite. Até lá, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.